Em minhas conversas com alguns rabinos judeus, alguns pontos me fazem pensar bastante. Na verdade, todos, mas especialmente o fato de que Deus nos coloca em situação ou em situações para que possamos crescer. Primeiro curar nossas mazelas e depois ajudar os outros. Acaba tudo indo no princípio: Deus sobre todas as coisas, a ti mesmo e o próximo. E uma das coisas que eu mais luto, ou que eu trabalho bastante e que eu estudo e que eu sofro com isso, é a questão da obesidade. Eu vim num corpo obeso, com facilidade de ser obesa, com facilidade de engordar muito rápido, e eu tive que aprender a trabalhar com esse meu estado. E até hoje, eu confesso para vocês, é um dilema constante todos os dias. E o segredo de conseguir se manter magra ou num IMC adequado com relação à minha saúde é o equilíbrio. E aí eu comecei a perceber que isso só é uma manifestação de como acontece a vida, de como acontece quando você se relaciona com você mesmo, resultado de como você se relaciona com os outros, o que você faz profissionalmente, se é aquilo que você gosta, das coisas que você tem que absorver. E eu percebi que você conseguir trabalhar com o peso é você também conseguir trabalhar com as outras áreas da vida. É como se tudo tivesse ligado uma coisa na outra. Nós temos os aspectos neuroquímicos, fisiológicos da alimentação, que são proporcionados pelos nossos impulsos do cérebro primitivo. Preferimos, muitas vezes, alimentações que tragam energia para o nosso corpo, que produzam ATP nas nossas células. Essas alimentações são basicamente açúcar e carboidrato. Por que a gente prefere isso? Porque causa um conforto. É como se causasse um conforto na alma. Então, na medida que você ingere esses alimentos, isso já é comprovado cientificamente, na medida que você ingere esses alimentos que possam produzir mais energia para o seu corpo, você se sente mais acolhido, mais satisfeito, mais feliz. E essa é a grande questão. Por que você precisa se sentir mais acolhido, mais satisfeito e mais feliz? Às vezes, nós colocamos na alimentação um comportamento que estamos escondendo. Então, muitas vezes, se você está num local de trabalho onde você tem vontade de falar algumas coisas ou fazer alguma coisa, ou às vezes está lá obrigado, seria uma forma inconsciente de absorver, de se amparar quando você ingere essas comidas. E na verdade eu não estou proporcionando aqui. Muitas pessoas falam assim, não, mas é porque você é preconceituosa. Não é uma questão de preconceito. Eu até falo que ser gordinha é muito melhor para pegar. É muito mais gostoso você abraçar uma pessoa que tem carne do que uma pessoa magrelinha. Mas não é uma questão de preconceito. A gente está falando de saúde. Uma pessoa em estado de obesidade é uma pessoa que vive com suas células inflamadas. É uma pessoa que está com o corpo o tempo inteiro em alerta. Pensar em obesidade é pensar que obesidade é uma epidemia mundial, obesidade é uma coisa que não é saudável, que deixa o indivíduo ruim, com uma qualidade de vida ruim e com muitas outras doenças pioradas ou até mesmo desencadeada pela obesidade. E isso é fácil entender, não precisa ser um grande especialista. A partir do momento que você tem células inflamadas, você tem esse estado, né, de inflamação constante. É como se o seu corpo tivesse o tempo inteiro lutando pela sobrevivência. Então, na busca pela homeostase, ele vai tentar equilibrar todo o seu corpo e deixar de atender algumas outras funções, impulsionando cenários como o diabetes, hipertensão, a própria carga óssea de aguentar esse peso. Então, quando a gente fala em obesidade, a gente não está falando de preconceito, não está falando de bonito ou de beleza exterior, nós estamos falando de saúde.
E a luta da saúde, a luta contra a obesidade é uma luta de saúde. Obesidade, ela é uma doença multifatorial, ou seja, de vários fatores ambientais, culturais, fisiológicos, genéticos. Existe toda uma situação de uma doença crônica. Então, quando eu falo eu sou obesa, eu tenho meu estado crônico de obesidade. Se eu não me cuidar, eu engordo 5 quilos em uma semana, deixando o meu corpo em alerta. Para você que é ou está nesse momento um pouco mais acima do peso, você percebe que a sua qualidade de vida, o seu ânimo, ele é bem diferente. Eu cheguei no momento que eu não conseguia nem calçar meu sapato ou colocar roupa porque eu suava, eu passava mal, eu tinha problemas para dormir, enfim. Eu descobri que grande parte disso estava pelo fato que eu não conseguia falar aquilo que eu pensava. Eu não conseguia tratar meus sentimentos. Eu queria ser ao contrário daquilo que eu muitas vezes achava que eu menosprezava. Principalmente eu relacionava, não, mas eu não tenho, eu tenho capacidade intelectual, eu não tenho que me adequar aos padrões. Então, o fato do meu corpo estar saudável, eu estava me adequando aos padrões, aquilo fazia com que eu fugisse. Então, eu me calava. E hoje eu entendo que não é se adequar aos padrões, é ser uma pessoa saudável. E grande parte dessa questão de ser uma pessoa saudável está associada à saúde mental. A saúde mental, quando você começa a pensar em fatores, o que pode te fazer estar buscando essa recompensa na comida, buscando essa recompensa especialmente em alimentos calóricos, porque esse final de semana eu estava conversando com uns amigos meus, especialmente especialistas, né, nutrólogos, especialistas em obesidade, e eles me perguntaram, né, como que o gordo, né, que a gente pensa? Eu falei, primeiro que gordo não acha que come, eu nunca achei que eu comia tanto para engordar daquele jeito, e o meu desafio é que eu quero estar mastigando as coisas o tempo todo, e quem tem essa predisposição à obesidade não vai pensar em mastigar cenoura ou comer alface o dia inteiro. Então a gente quer biscoito, quer chocolate, quer doces, quer sorvete, pratos de comidas de verdade, e isso faz a gente se saciar. Então, a saúde mental, ela entra nesse aspecto de você se reconhecer e lidar também com as suas emoções. Existem casos, não são todos os casos, como eu falei, obesidade é multifatorial, então cada caso é um caso. Na grande maioria dos casos, tá? A parte mental ela é capaz de resolver, assim como quando você pode fazer uma bariátrica, por exemplo, uma cirurgia bariátrica, como eu fiz, emagrecer aquela quantidade que a cirurgia vai te proporcionar, porque é obrigatoriedade, né? Você tirou, independente da técnica cirúrgica, você vai reduzir a capacidade de ingestão de alimento e, por consequência, você vai emagrecer. Só que você emagrece fisiologicamente, se você não cuidar dos outros fatores, além do exercício físico, além da cabeça, você vai voltar e muitas vezes até pior, porque você não cuidou da cabeça, não cuidou da questão da ingestão de alimento. Então, falar de obesidade é pensar em obesidade e saúde como um todo, inclusive saúde mental, se não principalmente saúde mental. Quando você aprende a lidar com as suas emoções, quando você aprende a se colocar, você aprende a trabalhar com a alimentação. E aí você sai daquela alimentação, do significado da alimentação, que é o significado do prazer, para o significado do alimentar-se. É uma coisa totalmente diferente uma da outra. Quando você entende que tira, né, ou diminui o prazer e escolhe o alimentar-se, você é capaz de diminuir fisiologicamente e deixar o seu corpo e sua mente muito melhor. Lembrando mais uma vez, isso não é uma apologia ao emagrecimento, mas sim a saúde pública, a saúde mental, e é um tema que eu estudo, inclusive é assunto da minha tese, desse doutorado atual que eu estou fazendo, e é um assunto de vida, porque eu luto com isso todos os dias, e tudo que eu descobri eu quero passar para você. Um grande abraço e até a próxima.